Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º da Constituição Federal. Ao longo da história, o sistema judiciário é uma das instituições mais questionáveis em todas as suas decisões, em todos os processos históricos. Todo mundo tem direito à justiça. Por exemplo, o ministro aí pagou R$300 e está livre e tal. Eu sou contra esse tipo de penalidade financeira porque ela propicia a quem tem dinheiro livrar-se muito facilmente da justiça. Ela é mais, assim, não generalizando, mas é mais bandida do que o próprio bandido. Muito fraca a justiça brasileira. Acredita, a gente tem que acreditar, mas a justiça mesmo que realmente trabalha é a divina. Eu digo por experiência própria que eu já tive. A justiça brasileira, primeiro, não existe, né? Como o pessoal fala aí, é brincadeira, né? A população está convencida de que a justiça no Brasil é cara, lenta e parcial. Os processos se acumulam nos fóruns e levam anos passando de uma instância jurídica a outra. O nosso Código Civil é de 1916 e o Código Penal contém anacronismos indefensáveis. Mas quem acaba sentindo na pele os efeitos de um sistema jurídico ineficiente é a população menos favorecida, claro, que não tem dinheiro para pagar advogados. Ela é carrasco dos pobres e é uma mãe fraternal dos ricos. A justiça brasileira é totalmente ineficiente. Não com relação à classe alta, à elite. Aí ela é feroz, rápida, fulminante. A gente está acostumado a ver isso a propósito dos despejos de lavradores da terra. Agora, totalmente ineficiente com relação ao povo, ao povão. Há 5 meses atrás aconteceu a morte em Recife de um cacique, né, chamado Francisco de Assis de Maticão, que até hoje o assassino não está solto, né? Sabe quem foi, né? A polícia abriu inquérito, mas ficou em nada, né? O Brasil, principalmente, está vendo aí a coisa da CPI do judiciário e tal, sempre beneficiou as classes dominantes, né? Quem tem dinheiro... melhor os seus processos, de fazer a melhor defesa. Quer dizer, o povo mesmo, o trabalhador, está muito desassistido, ele não se reconhece na justiça, ele não tem condições, por exemplo, de se defender no Supremo Tribunal, nos tribunais de Brasília, ele não tem condição de acompanhar o andamento de um processo. Como esse deputado aí que roubou não sei quanto, foi preso, não foi nem algemado. Pagou a fiança, está aí fora. Agora pode fazer isso, vai ficar, vão morrer dentro da cadeia. No governo Fernando Henrique, 180 trabalhadores rurais foram assassinados. Nos últimos anos do regime democrático, houve em torno de 35 chacinas de trabalhadores. E os mandantes não vão presos. Tanto é o exemplo de Eldorado dos Carajás, onde 151 policiais assassinaram 19 trabalhadores 3 anos atrás e até hoje não foi julgado. A justiça brasileira tarda e falha, porque ela, na verdade, foi concebida sempre de acordo com o interesse das elites, dos mais poderosos. Assim como antigamente se dizia que quem manda na região manda na religião, a gente pode dizer que hoje em dia quem tem mais poder econômico influencia muito nos meios de comunicação e também na nossa justiça, que precisa de controle externo, precisa de mais agilidade, precisa, enfim, ser fiel à sua imagem, ao seu símbolo, que é aquela senhora com os olhos vendados e com um pratinho equilibrado. Os ricos que têm grana aí para gastar nos processos e com advogados ou escritórios de advogados famosos, esses daí não tem nenhum problema. Eu acho que ela nunca teve função social no Brasil. O judiciário no Brasil é o judiciário que julgou Tiradentes, é o mesmo do judiciário que condenou Tiradentes e que esteve sempre do outro lado.
Agora, para o pobre, para aquele, o que se chama de ladrão de galinha, isso, aquilo, existe cadeia. Além dela ser, não é lenta não, ela anda para trás, entendeu? Então, eu acho que a justiça no Brasil, para nós, é uma vergonha, né? Eu acho que a gente tem que melhorar, nós temos que lutar para que a justiça seja de igual, né? Reconheça os direitos, né, de cada um brasileiro. O Poder Judiciário, nos últimos anos, historicamente, vem se convertendo num instrumento, tá certo? Não de distribuição de justiça, mas de manutenção de um status quo social, político e econômico no Brasil. Uma justiça que deveria ser de custar nada e apenas pagar caro aquele que retardou a decisão ou aquele que lesou o direito de alguém. Aliás, parece que a receita é você entrar numa falcatrua, que é aí o procedimento que está começando a se tornar usual, mas você tem que entrar numa falcatrua onde você realmente ganhe muito dinheiro com essa falcatrua. E aí, um dinheiro que seja suficiente para pagar escritórios de advocacia famosos, com certeza você construirá o seu futuro com tranquilidade e sem nenhum infortúnio. Para alguns casos, sim, mas na 80% a eficiência deixa a desejar. Eficiência? A eficiência da justiça vai depender muito de que lado você está, entendeu? Depende muito do lado que você está. Se você estiver do lado que faz a lei, você é beneficiado. Se você estiver do outro lado, é bem provável que você não seja tão beneficiado assim. A justiça brasileira começa no Congresso, né? Que é a impunidade parlamentar, que não é imunidade, é impunidade. Se você tiver condições financeiras, você vai ter uma justiça. Se você não tiver condições financeiras, você não tem direito à justiça. É cara. A justiça é cara. Mas funciona. A nossa justiça ela é injusta completamente. A justiça aqui no nosso país só funciona para os ricos, né? Os pobres, ela não existe. Ela, para ser eficiente, ela tem que ser justa. Não só para uma pessoa só, mas para todos os seres humanos. Não importa a classe social, tá? Ou a raça. Os dados são do Banco Mundial. Na França, um processo judicial leva, em média, 100 dias para ser concluído. Pouco mais de 3 meses. No Brasil, esse prazo chega a 1.500 dias, 4 anos em média. Como juristas e magistrados explicam essa absurda lentidão da justiça? O primeiro problema é a multiplicidade de leis. Nós vivemos num emaranhado jurídico legal. Você tem lei que regula um determinado assunto sobre um prisma e você tem uma mesma lei em vigor que regula aquele mesmo assunto sobre um outro prisma. Você tem leis que se acotovelam, que se chocam, regulando o mesmo assunto. Nós vivemos no emaranhado jurídico legal. É muito lenta, parece tartaruga. Muito lenta, muita coisa mesmo. Você, para resolver, começar uma coisa para resolver hoje, só vai terminar 2, 3 anos depois, por aí. É necessário que entre a data do fato e a data da sentença haja necessariamente uma separação no tempo, porque é indispensável que se faça a investigação, o conjunto probatório, o julgamento, tanto a acusação como a defesa tem o direito de trazer as suas testemunhas, muitas vezes indicar perícias e, por que não, interrogar depoimentos fora da comarca, o que implica na expedição de carta precatória. Existe um sistema de leis muito complicado, justamente, eu acho, para afastar o povo e garantir essa lentidão. Porque, veja bem, a lentidão da justiça é uma modalidade de negar a justiça. Quer dizer, a espera da justiça é uma forma de injustiça, é uma forma de opressão. É a maneira que a elite ela se utiliza para ela ficar, vamos dizer, à margem de qualquer reclamação popular. Nós precisamos simplificar isso. Nós poderíamos andar com leis absolutamente substantivas. O nosso Código Comercial é do início do século, o nosso Código Civil é do início do século, o nosso Código Penal, a última reforma que foi feita na consolidação foi em 1940, quer dizer, nós temos que renovar a legislação. Muita coisa tem que mudar, questão de prazo.
questão dos advogados que, geralmente, quando chegam nos cartórios, já tem que levar as boletas do computador, quer dizer, tudo isso atrasa, demora para ser atendido. E muitas outras coisas que tem que ser feito na justiça, poder melhorar isso, melhorar radicalmente mesmo, quer dizer, tem que começar tudo de novo. Eu sou a favor de uma reforma do Poder Judiciário, participei numa comissão há alguns anos, da qual resultou a Lei 9.099, a chamada Lei dos Juizados Especiais, com o que se simplifica sobremaneira esta matéria. Tanto assim, basta as partes comparecerem perante o juiz conciliador e dali podem sair definitivamente. Portanto, a solução ocorrerá em menos de 24 horas. Então é preciso que haja uma modificação e uma simplificação. Princípios, valores jurídicos, valores de liberdade, valores de igualdade, direitos humanos, enfim. Regionalizar ficaria mais fácil para evitar morosidade nos processos, entendeu? Fazer uma justiça mais bairrista e tal. Resolver os problemas antes deles saírem daqui para o Supremo Tribunal, ficaria mais fácil. Mas o caso é sério mesmo, a gente não pode confiar não. Eu já estou sendo sacrificado atualmente, né? Pela justiça do trabalho, principalmente. A nossa Constituição prevê que haja uma justiça gratuita, uma prestação de serviço gratuito através dos defensores públicos. Mas, infelizmente, está só no papel por enquanto e essa defensoria pública ainda não deslanchou nos estados da federação e nem mesmo na União Federal, lamentavelmente. Em São Paulo, que é o meu estado, cada juiz da Justiça Federal tem, em média, 17 mil processos para dar sentença, só para sentenciar. Quer dizer, se você faz de hora em hora uma sentença, trabalhando dia e noite sem dormir, sábado e domingo, você ainda levará assim mais de 7, 8 anos para pôr em ordem as sentenças que estão nos processos que estão sendo estabelecidos nas estantes. A justiça gratuita funciona, a defensoria pública funciona. Você ganha um processo hoje em São Paulo contra o estado de São Paulo e você leva 20 anos para receber. Você leva 10 anos para ganhar um processo e 20 anos para receber a sua indenização. Isso é um escândalo. Uma média de um juiz para cada 25 mil pessoas, o que é uma impossibilidade de você responder e decidir os problemas dos trabalhadores, das pessoas pobres. Ela não atribui a si os processos que deveriam ser feitos pela justiça gratuita. Porque ele indo para a justiça gratuita, além do tempo que ele vai perder, ele terá um acompanhante que é um defensor público. Esse defensor terá de ter centenas de processos na frente desse rapaz ou dessa senhora. A justiça gratuita, como ela está voltada exatamente para o miserável nesse país, quem ganha menos de 2 salários mínimos, ela começa a ficar emperradíssima pelo excesso de causas, por profissionais que recebem salários, quer dizer, eles não têm que apresentar resultado. E aí aquelas filas imensas de pobres esperando, quando não faltam advogados que não fazem parte da defensoria e que estariam dispostos a servir a essas pessoas. Tive um caso na Justiça do Trabalho. Com muita oração eu consegui, né? Em primeiro lugar, Deus em nossas vidas, né? Consegui, graças a Deus. Foram 4 anos de luta, mas com vitória, né? Porque isso é que o povo quer. Ele não quer ir à justiça sabendo que um processo pode demorar 10, 15, 20 anos, como é o caso hoje, até mesmo na Justiça do Trabalho. Não é essa a solução que ele quer. Ele quer uma solução rápida. Corrupção, nepotismo e vadiagem. O que eu sei é que existe nepotismo. Conheço casos de nepotismo, por isso eu posso dizer eu sei. O problema de juízes que trabalham pouco também é conhecido. Inclusive, em todo lugar sempre tem aquele que trabalha pouco. Agora, tenho dito a todos os jornalistas que o problema da corrupção é sério, porque corrupção é crime. Embora as outras 2 situações também sejam ilegais, inconstitucionais e por aí vai. Olha, eu já fui funcionário da Justiça e eu testemunhei isso pessoalmente. Existe juiz corrupto. O Estado do Rio tem juízes punidos por corrupção. Quer dizer, não está fora do alcance.
Agora, isso tem que ter um controle democrático, tem que ter uma participação popular mais efetiva da sociedade, controlando e diminuindo a corrupção no judiciário. Se alguém conhece e tem provas do crime cometido por um juiz, que as apresente, porque a justiça, pelo menos boa parte de seus integrantes, terá um maior interesse em elucidar esse fato e recuperar a credibilidade de toda a magistratura. Mas talvez não seja a marca do Poder Judiciário no Brasil, a marca da corrupção, mas existe e nós temos que enfrentar de frente este problema. Não podemos jogar por debaixo do tapete, nem esconder atrás das portas. Além de colocar em risco a ordem democrática, a lenta e cara justiça brasileira prejudica o desenvolvimento nacional. O Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo tem uma pesquisa que impressiona. Se o nosso sistema judiciário fosse ágil e eficiente, ele melhoraria em 18,5% a produção, em 13,5% o investimento e mais, promoveria um aumento de 12% no nível de emprego. As pessoas se conscientizassem de que a justiça é necessária, né? De que sem ela o Brasil não vai para frente, não adianta ter vários trabalhos, vários palestras, congressos, que não vai adiantar. Primeiro tem que ser consciente, tem que ajudar o Brasil, né? Que está precisando. Ter a justiça social. Já é um caminho para a justiça judiciária. A sociedade tem que se conscientizar de vez que um judiciário eficiente muda o seu cotidiano. O respeito que todos nós exigimos do comerciante que nos vende um produto, do dono do transporte coletivo que nos carrega de casa até a escola. Enfim, no nosso relacionamento cotidiano, o respeito das pessoas uma com as outras, embora não tenham um processo judicial, dependem da eficiência do judiciário. Porque se o ônibus derruba alguém e não indeniza, dali para frente ele pode derrubar quem ele quiser e ele nunca vai ter que indenizar. É aquela possibilidade que o cidadão tem de arrastar para o tribunal e receber a indenização de quem comete alguma coisa que faz com que o cotidiano seja regrado e as pessoas se respeitem. A impunidade no Brasil é o mais grave porque mexe com a pessoa, mexe com o ser humano, né? Eu acho que ninguém está aqui para perder a vida, ou ser apanhado da polícia, ou ser morto por pistoleiro a mando de fazendeiros. No fundo, o judiciário é a cidadela do cidadão. O judiciário é a porta onde ele vai bater. Não se pune, né, os assassinos, né? E o pior é que os assassinos são os próprios da justiça, né? Vários envolventes aí são delegados, são policiais, né? Que estão aí para proteger a nação e são os primeiros bandidos da nação brasileira. Porque quando se fala de juiz, de promotor, de delegado, todo mundo fica calado, todo mundo teme. Por quê? Porque aquele é o sentimento de repressão. Nós temos que fazer a crítica, nós temos que ser cidadãos, nós temos que mostrar o que a gente quer. E não há poder intocável nesta república. É proibido ter poderes intocáveis hoje. E o Poder Judiciário tem que se acostumar com esta nova fase da vida nacional, para o bem do Brasil. Porque um Poder Judiciário que presta atenção, respeito à sociedade, que pratica a jurisdição a tempo e a hora, vai ser um poder que vai ajudar o Brasil ao desenvolvimento. O Instituto dos Advogados trabalha, como a Ordem dos Advogados do Brasil, trabalham nesse sentido de colocar o direito mais ao alcance do povo, de colocar o direito inteligível, o direito para ser percebido e atuado. Mas a solução está na linha de uma renovação. Falo em reforma, eu seria mais radical, uma renovação. Porque reforma você conserta aqui, acolá, passa uma pintura, isso chamamos reforma. Uma renovação é uma coisa que vem desde as bases. E eu acho que a base da justiça é a democratização. Não temos outro caminho senão o caminho da participação do povo
no aprimoramento dos instrumentos a serviço desse mesmo povo. Portanto, uma renovação em que o povo seja participante. Não a própria justiça corrigir ou reformar a justiça, não os instrumentos de elite a serviço da própria elite, mas o povo participar nessa transformação e nessa mudança. Em 1988, havia uma média de 80 processos em andamento para cada juiz no nosso país. 10 anos depois, essa proporção aumentou e muito. Eram, então, 800 processos para cada juiz. Só na Justiça do Trabalho tramitavam, no ano passado, 2,5 milhões de processos. Um cenário preocupante. Mas, afinal, até quando o brasileiro vai continuar esperando por justiça? O povo só tem um remédio. O povo tem que entender que a única forma é ele se organizar. E de forma organizada se mobilizar, colocar o bloco na rua. Aí sim, essa cachorrada poderá que tome algum jeito. Então a mobilização que acontece em casos notórios, como as tristes chacinas, seja de meninos no Rio de Janeiro, seja de sem terra pelo país afora, essa pressão popular, essa luta para que a justiça de fato faça justiça e pegue quem quer que seja, inclusive os mandantes dos crimes, que ela ataque também os colarinhos brancos, quer dizer, uma consciência ética no país que os movimentos devem implementar. Tudo isso, é claro, sensibiliza magistrados, vai fecundando a nossa justiça para que ela efetivamente seja a dos pobres, seja a garantia dos direitos de todos e não a preservação do privilégio de alguns. A solução é não ter justiça, deixar a gente resolver mesmo, sem a justiça. Melhor, seria mais fácil assim, ou mais rápido, né? Okay? Eu acredito que a reforma dos códigos brasileiros ela é fundamental para a mudança. Eles são muito burocráticos, são muito complicados e são muito distantes da compreensão das pessoas. Então é preciso que hajam leis simples, leis entendidas pelo trabalhador, pelo cidadão, que ele possa saber qual é o direito que ele tem e como ele vai defender esse direito, quer dizer, como ele vai exercer a cidadania. O Poder Judiciário é um poder, digamos assim, distanciado da verificação e da fiscalização da população. É um poder hermeticamente fechado, que mantém as suas tradições, mantém os seus interesses, mantém regras próprias, que não dão transparência para a população, que não se renova, que não se abre ao conjunto da população. Eu sou favorável ao controle externo, ao controle da sociedade. Nenhum dos poderes da República pode ficar afastado ou impedido de ser controlado pela população. A mobilização é um caminho indispensável hoje em dia. Não só para reivindicar os direitos das minorias, os direitos dos oprimidos, mas até para a reforma do judiciário precisaria uma mobilização popular no sentido de uma tomada de consciência da coisa, de um aprofundamento do que é necessário fazer, do lugar que a justiça deve ocupar na vida da população. Não uma justiça fechada, enclausurada e entronizada, mas justiça de pé no chão, na poeira do povo, na luta e na esperança do povo. Eu acho que precisava realmente de reforma e de gente que tivesse boa vontade para estar aí lutando para a gente, né? Que todos tivessem os mesmos direitos, né? Que não acontece. As pessoas se conscientizassem de que a justiça é necessária. Mas a gente chega lá. O programa Reage Brasil discute temas de interesse nacional: desemprego, globalização, avanço tecnológico, reforma agrária, ensino público, dentre vários outros. Normalmente, esses temas são veiculados pelos meios de comunicação sob a ótica daqueles que hoje ainda se beneficiam da forma injusta de organização social do nosso país. Vamos juntos alterar essa realidade. O Sindicato dos Engenheiros dispõe de cópias do programa Reage Brasil para divulgação em escolas, universidades, sindicatos, associações, reuniões de família e de amigos. Entre em contato conosco.
Cabe a nós a tarefa de construir o Brasil dos nossos sonhos.